A paz seja com todos. Os irmãos estão bem? Vocês estão bem? Você pode aumentar um pouquinho, Natan, porque o pessoal está dizendo que se botar no fone de ouvido, ainda ouve pouco. O volume às vezes é baixa. Se você puder aumentar, melhor, tá bom? E eu controlo aqui a voz. Mas os irmãos estão bem? Vai tudo bem contigo? Aí eu aqui de novo. Os laços quebraram. Nós escapamos. Porque somos membros um dos outros. Amém, irmãos? Aleluia. Quando você tem amor, você sente, você tem sentimento pela dor, pelo sofrimento de alguém. Não é? Mas as pessoas podem até dizer que tem amor. Mas se alegra quando vê a desgraça, o sofrimento de alguém. Tem esse amor, é um amor fingido, não é um amor verdadeiro. Obrigado a todos vocês que têm se preocupado comigo. Louvo a Deus por todos aqueles que têm orado, né? Não oraram, mas estão orando ainda, para Deus me dar mais força, recuperar, amém? Porque de onde tira, que não se coloca a tendência. E eu preciso cumprir a missão aqui nesta terra. Eu preciso enfrentar a multidão, amém, irmão? Aleluia. Deus que abençoe todos vocês que mandaram as mensagens, sempre manda. Meu pastor, como é que o senhor está? Estou preocupado com o senhor. Obrigado, minha filha, viu? Ana, Deus abençoe, eu não pude responder, que o dedo estão tudo dormente de tanto responder as mensagens e dói muito a claridade do celular. E tem pessoas que às vezes não entendem, aí hoje eu mesmo dei uma resposta para uma pessoa, disse, poxa, eu mando mensagem, você não responde, eu não leio tudo. Aí eu disse, minha irmã, a senhora me perdoe, por favor, porque eu tenho tanta coisa para fazer. E eu não gosto de viver, não tenho, eu disse, o tempo é tão curto para viver em redes sociais. Isso aqui é do programa Encontro com Deus, e eu não dou a ninguém, eu mesmo tenho que responder, porque tem muitas coisas confidenciais no telefone, entendeu? Pessoas desabafam acreditando que eu vou guardar segredo, então eu não posso passar o telefone para poder. As outras pessoas podem chegar na mão de alguém que não entende e comece, daqui a pouco pode conhecer o problema, alguém, e daqui a pouco vai ficar falando, depois falei só com o pastor, e o pastor anunciou todo mundo. Desde quando eu não falei nada com ninguém. Então eu disse, por favor, meu irmão, tenha paciência comigo. Tem mais de 1000 pessoas para poder responder. Fica difícil, eu tenho um programa de rádio, de televisão, tenho um culto, tem centro de recuperação, tem a minha família que às vezes, né, deixo no canto, tudo por amor a vocês. E a pessoa diz que eu não tenho amor, então eu não sei mais o que eu faço, não. Mas muito obrigado por vocês que me amam. Amém, irmão? Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 2. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 2, vou ter que falar rapidamente por causa do horário, tá bem? E os irmãos têm que se deslocar, porque 20 horas é toque de recolher. Não esqueça não, viu, que o negócio está sério. Glória a Deus. Então vamos lá. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Paralítico de Cafarnaum. Os irmãos acharam? Amém. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Hoje é 18 dias, meu Pai. Meu Pai, o tempo passou. Estamos já, Senhor Pai Santo, com 18 dias do terceiro mês, com 19 horas e 15 minutos respirando de graça o oxigênio. Deus, Tu não cobra nada de ninguém. Ó Deus querido, ai de nós se Tu dessa ousadia ao homem para poder, Senhor Pai Santo, cobrar, ó Pai, o respirar deste ar. Mas eu quero agradecer por essa oportunidade. Obrigado porque os laços quebraram. Pai, Tu tem me poupado. Eu não tenho dúvida que Tu me ama, meu Pai. Tu tem paciência comigo e eu louvo a Ti. Te agradeço pelas multidões, meu Pai, que tem orado e intercedido por mim. Muito obrigado pela confiança que o Senhor depositou nas minhas mãos. Agora vem, Senhor, tomar frente, meu Pai, santo desse trabalho. Vem falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos aprender só de Ti. Em nome de Jesus, oramos
e agradecemos desde já por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo em nome de Jesus. Tira todo o bloqueio para que o povo, seu Pai Santo, entenda, ó Deus, a necessidade de enfrentar as multidões que vier diante deles em nome de Jesus. Vamos lá? O paralítico de Cafarnaum diz assim: e alguns dias entrou... Os irmãos deixaram? Oi? Você está aí do outro lado? Presta atenção. O título é Paralítico de Cafarnaum. E alguns dias, foi o que aconteceu. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Quem entrou? Jesus. Entrou outra vez porque já tinha entrado outras vezes. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe o quê? A palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa de quem? Por causa da multidão. Foi que eles fizeram descobrir o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixar o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz assim, blasfema, quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: porque razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico que: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E resultado, levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pode assentar glorificando o nosso Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos, veja bem. Hoje nós vamos falar sobre multidões. E para poder vencer a multidão, você tem que enfrentar a multidão. Então hoje o título é isso: enfrentando a multidão e vencendo a multidão. Quem é que não tem problema na vida? Quem é que não tem problema? Mesmo você não procurando, mas sempre você acha. Porque tem pessoas problemáticas. Tem pessoas que querem que você leve a carga dela e ficar livre. A Bíblia manda no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas no versículo 5, leia aí, Ana, por favor, Gálatas 6, versículo 5, quem puder ler rapidamente, com a voz bem alta, vamos lá, que eu falei? Gálatas 6, versículo 5, pastor José, que tem a voz alta aí, vamos lá. Oh, Senhor, que coisa, hein? Jesus, que livro eu falei? Gálatas 6, versículo 5, diz que cada um... Porque cada um de nós devemos levar a nossa própria carga. Mas se a carga estiver muito pesada, nós temos condição de levar as cargas uns dos outros. Não podemos pegar carga das pessoas, porque basta a nossa carga. Então, mas todo mundo tem esses problemas. Só que nós precisamos enfrentar os problemas. E para enfrentar o problema, você tem que enfrentar também a multidão. Você tem que enfrentar para poder vencer as multidões dos problemas, das dificuldades, as multidões das críticas. Se você é uma pessoa escolhida por Deus, se você é uma pessoa nomeada por Deus, se o Senhor tirou do anonimato, você passou a
ser destacado no meio da multidão, se prepare. De calabachei vicaia. Ou labachandele vicleive derrala. Prepare-se para as pedradas, para as críticas. Prepare para as pessoas fazer tudo para poder jogar o barro na parede para ver se pega numa falha. Então, enfrentando a multidão e vencendo a multidão. E para vencer é preciso o quê? Fé. Senão, não prossegue. O problema vai surgir e você vai ficar olhando para o problema e não luta para poder enfrentar o problema, resolver o problema. E aí um abismo chama o quê? Outro abismo, vem outro problema. Eu vou dar um exemplo. Todo mês vem um recibo de água de luz, não vem? Todo mês na sua casa? Ou sua casa tem gato? Miau! Lá tem miau? Amarrado, acorrentado com 7 cadeados, anos levar a chave para o diabo não achar. Amém, irmãos? Quem puder andar direito, anda, tá bem, irmãos? Tiago 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem, o certo, e não faz, comete pecado. Amém, igreja? Então, pronto. Louve, mandei, vicaia. Ouve, manastei, viclei, vesteio. Então, você pode fazer a coisa certa, faça. E tenha certeza que você vai ser louvado pela coisa que você está fazendo certa. Mas todo mundo tem o quê? Seus problemas. Aí vem o primeiro recibo, ou de luz ou de água. A crise, cada dia que passa, os irmãos sabem que está indo de mal a pior. Ora, se a Bíblia diz, não vai dizer, como muitos pregadores estão pregando dessa maneira. Virou moda. Um bocado de pregadores de internet, copiadores de mensagem dos outros. As pessoas não fazem o seu próprio degrau, sua escada, quer subir na escada dos outros. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Ainda não disse. Mas a Bíblia fala, mandei, vicaia. Ali deficlei, cheia. A Bíblia diz. Amém, irmão? A Bíblia diz. Está escrito. Foi isso que Jesus falou com Satanás, com o diabo. Defendeu-se dos ataques do diabo. Defendeu-se também das dúvidas que o diabo tentou colocar em Jesus Cristo, dizendo, se você é filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem pães. Jesus disse, está escrito. A Bíblia não vai dizer, ela diz. Amém? Então, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você não consegue pagar um recibo desse mês, de luz ou de água. O tempo passa de outra maneira, o tempo está realmente correndo. Né? Efésios 5, versículo 15, versículo 16... diz assim, veja prudentemente como andais, não como nécio, ou seja, como tolo, mas sim como sábio, remindo o tempo. Nós temos que remir, aproveitar o tempo, não perder tempo com coisas que não vai exaltar o nome do Senhor, nem também aumentar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Precisamos remir o tempo, pedir, Senhor, me dê sabedoria para poder administrar, remir o tempo que é teu, tudo é de Deus, o tempo pertence a Deus, e o Senhor Deus, Ele estabeleceu para cada coisa um tempo para acontecer. Amém, irmão? Então, aí você não consegue pagar o primeiro mês, quando menos espera, vem o segundo mês. O primeiro problema ficou para trás, aí vem o segundo mês, segundo problema. E de repente você não consegue também resolver o segundo problema. Um pouquinho de fermento levado a toda a massa. Aí você, poxa, não consegui pagar o mês passado, já chegou o outro, já vai vencer daqui a 10 dias, 15 dias. Eu não consegui o dinheiro para pagar esse primeiro recibo. Aí vem outro de água, um de energia e outro de água. Aí daqui a pouco são 4 problemas.
2 fala, mandei, vicaia. 2 de cada empresa. Mas nós precisamos enfrentar o problema, encarar o problema com a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então, precisamos enfrentar as multidões das coisas que vêm para poder nos tirar do sério e causar dúvida de que Deus não está conosco e nem está preocupado com a nossa situação. Todo mundo tem seus problemas. O pior de tudo é quando a pessoa olha para o problema e vê o problema maior do que o Deus da solução dos problemas. Vocês estão entendendo? As pessoas colocam os problemas acima de um Deus que resolve todos os teus problemas. Tem um hino que diz, Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Qual é o seu problema? Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema para Deus. As palmas me cleiva cheia, rica na masteira, alegra maneira. Precisamos olhar para o Deus dos problemas, o Deus da solução. Porque se ficar olhando só para o problema pode sufocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus da solução de todos os nossos problemas. Então, hoje, a mensagem é esta: enfrentando a multidão e vencendo. Só vence quem... Alô? Só vence quem enfrenta. Vem problema, vem multidões de dificuldade. E se nós não pararmos para meditar, as multidões vão vencer. As multidões dos problemas. Você está entendendo, senhor Rosalvo? A multidão dos problemas, a multidão da dificuldade, que os dias realmente não são fáceis, não estão vivendo dias de facilidade. É fome, guerra, terremoto, diversos lugares, nação contra nação, o amor se esfriando cada dia mais, e a coisa está mesmo se cumprindo a apostasia dos últimos tempos. Observe que na pandemia do ano passado, muitas pessoas ficaram assustadas, deixaram de buscar a Deus, de servir a Deus, não quer mais ir para a igreja. Imagine agora, Agora, pronto, muitas pessoas já foram vencidas pelos problemas, pelas multidões dos problemas, e esqueceram que esse Deus da solução dos problemas, Ele está sempre pronto para poder resolver o nosso problema, quando nós entregamos também tudo nas mãos dEle. Está no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Agora, entregar e desconfiar não dá. Ou entrega e confia, então é melhor que não entregue. Porque entregar o problema na mão do Senhor e depois não confiar e querer passar na frente, aí daqui a pouco a pessoa vai quebrar a cara, porque com Ele tudo, sem Ele,
Nada. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, observe aqui esses quatro homens que viram um rapaz deitado no leito. E eles resolveram levar até Jesus, porque eles não se conformaram. Aqueles quatro homens eram cheios de amor, cheios de compaixão, cheios de sentimento, coração cheio de misericórdia, a ponto de não se conformar, de ver aquele rapaz deitado no leito, onde ele, certamente quando ele passava, ele via aquele rapaz ali deitado. E um dia, aqueles quatro, eles tomaram conhecimento que Jesus tinha chegado. Amém, irmão? Aleluia! E quando eles viram aquele rapaz, eles sabiam que Jesus poderia solucionar o problema daquele paralítico. E eles pegaram aquele rapaz, levaram até a casa onde Jesus estava o quê? Pregando para uma grande multidão. Enfrentando a multidão e vencendo também a multidão. Amém, irmãos? Havia uma grande multidão dentro de casa. Estava superlotada a casa, muita gente lá de fora. E eles não puderam levar aquela alma até a presença do Senhor Jesus por causa de quê? Da multidão que o impediam. E eles desistiram? Não. Foi o que eles fizeram, enfrentar a multidão. Mas já que a multidão impedia, eles então procuraram logo o quê? Um meio, uma estratégia de levar aquela alma até Jesus. Eu creio também que eles deram a palavra: nós vamos levar um homem, e este homem vai solucionar o seu problema, você vai sair desta. Aleluia! E de repente chega lá uma grande multidão na frente, eles não puderam levar até Jesus. Eles então resolveram fazer o quê? Bom, temos que fazer alguma coisa. Cada um pensaram, né, o que ele deveria fazer. Alguém deu uma solução. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue subir aqui desse telhado. A gente destelha a casa. Eles enfrentaram realmente uma multidão de problemas, porque destelhar a casa dos outros, já pensou? É brincadeira você chegar e destelhar a casa dos outros sem autorização? Tudo por causa do amor que eles tinham aquela alma. Ele não queria ver aquela alma ali sofrendo, querendo levantar, querendo se servir, e não podia. E então eles resolveram subir no telhado. Imagine que trabalho eles tiveram para subir no telhado, destelhar e depois pegar o homem para levar lá para cima e depois descer. E fazer uma coisa na casa alheia, irmão, é invasão, né? Evasão domiciliar. Ninguém pode invadir um lar, mas tudo por amor à alma. Aqueles quatro homens que sabiam que Jesus poderia solucionar o problema daquele homem, eles não queriam nem saber. Já que a multidão está impedindo, nós vamos então enfrentar a multidão, nós vamos vencer essa multidão. Não conseguimos entrar por causa da multidão, mas nós vamos vencer a multidão por cima do telhado. Aleiva, cheive, caia. E eles descobriram o telhado e resolveram descer o homem numa cama, o paralítico numa cama, no meio onde Jesus estava pregando para uma grande multidão. Quando você tem convicção, tem certeza que o Deus da solução está contigo, você enfrenta a multidão, toda a barreira, toda a dificuldade vai cair por terra, e você vai receber a chave da tua vitória. Aqueles homens, eles foram descendo o rapaz, e todo mundo ficaram admirado pela fé daqueles quatro, e de repente o rapaz está lá deitado no meio onde Jesus estava. Jesus disse no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio de vocês. E aqueles rapazes, eles sabiam que se ele levasse aquele paralítico, Jesus poderia fazer alguma coisa, porque ninguém nunca foi até Jesus para voltar com as mãos vazias, como ele disse em João 6:37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E quando arriaram o rapaz, toda a multidão olharam, Jesus viu a fé daqueles quatro rapazes e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Tudo por causa da fé dos
4 que levaram aquela alma até Jesus. Os irmãos sabem que você fazer alguma coisa para poder alegrar o coração do Senhor. Se você quer levar uma alma, você quer ajudar a obra de Deus, é uma multidão que faz tudo para poder você não conseguir fazer o que está no seu coração. Mas quando você tem fé, você chega onde quer e alcança também o que quer, porque está escrito em Marcos 9:23, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Amém, igreja? Alegra, mandei, canto, Dave Clay. Alama shave cai. E aí, Jesus, vendo a fé daqueles 4 rapazes, ele então disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus! Perdoados estão os teus pecados. Aqueles 4 estavam esperando o milagre acontecer. A multidão também que estava lá ouvindo a palavra, pararam de ouvir a palavra para poder contemplar um milagre acontecendo naquela casa, porque Jesus estava ali. E a Bíblia diz que quando Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados, os escribas e fariseus começaram a murmurar entre si, dizendo: quem é este homem para perdoar pecado, a não ser unicamente Deus? Não sabiam eles, por falta do conhecimento. Jesus disse em Mateus 22:29, errai não conhecendo as Escrituras e errai não conhecendo o poder de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, que livro eu falei? 1 João 5:20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e eles não sabiam que estava o verdadeiro Deus e a vida eterna no meio deles, e eles disseram: quem é este homem para perdoar pecado? Quem somente pode perdoar pecado? Só Deus. E então eles, como por falta do conhecimento, as pessoas erram, e a Bíblia diz que Jesus disse: porque vocês estão pensando mal nos vossos corações, dizendo: quem pode perdoar pecado? Unicamente Deus. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar pecado, eu te digo, vocês querem que eu faça o quê? Que eu fale o quê? Filho, perdoa o pecado, o paralítico levanta e anda. Vocês escolhem o que vocês querem que eu fale. Quando o Senhor falou, todos calaram. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar pecado, a ti te digo, paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou, pegou seu leito e foi para a sua casa. Então aquele homem recebeu a bênção por causa de quem? Foi ele que enfrentou a multidão? Não. Foi aqueles 4 que estavam cheios de amor, cheios de compaixão por uma alma que estava paralítica numa cama, sem poder se locomover, sem poder se levantar. Então eles conseguiram o desejo do coração, porque eles enfrentaram a multidão e venceram. Aleluia! E o Senhor quer que nós nos destaquemos no meio da multidão, irmãos. Deus está procurando. O Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E aquele que anda no caminho reto é esse que me servirá. Deus está procurando os fiéis para poder destacar-se no meio da multidão. E para poder você destacar no meio da multidão, você tem que enfrentar a multidão para poder... Só vocês 2 que sabem, vocês 3? Como vocês 4, só vocês? Enfrentando a multidão, você vencerá. Aleluia! E o Senhor quer ver o povo dele, as nações dele. Em Joel 3, versículo 12, diz: o Senhor, mova-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todos os povos em derredor. Em Joel 3, versículo 14, quem pode ler rapidamente? Joel 3, 14. Alô, tem alguém aí? Oi. Então vamos lá. Diz assim o Senhor: multidões no vale da decisão. Alô, cadê o povo de Deus? Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, ou decidimos crer em Deus e enfrentar a multidão para poder vencer, ou então seremos derrotados.
O Senhor quer nos ver como cabeça e não como cauda, estando por cima e não por baixo. Mas nós precisamos tomar uma decisão no meio das multidões. Jesus estava no deserto. Quando ele estava no deserto, uma multidão foram encontrar ele. Perguntaram onde Jesus estava. Ele disse, ele entrou no barco, passou para outra banda com seus discípulos. Ele disse que a multidão foram até Jesus. Foram a pé e chegaram primeiro do que o mestre. E quando eles chegaram lá, aí eles chegaram primeiro, a multidão. Quando Jesus chegou, pensando que ia fazer uma sós com seus discípulos, estava lá a multidão no deserto. Então, Jesus começou a pregar, ensinar, curar, libertar as multidões. Já tinha quase 3 dias. E Jesus então disse, eu tenho compaixão desta multidão, porque já tem quase 3 dias conosco. Então, vocês têm algum alimento, algum pão no meio de vós? Então disseram, não temos nada, Senhor. E Filipe disse, André que disse, Senhor, aqui no meio da multidão tem o quê? Tem um mancebo, tem um jovem, Mica Labacheia. O jovem que destacou-se no meio da multidão. Os irmãos estão entendendo? Deus quer ver nós sendo destacados no meio da multidão, mesmo com ameaça, com crítica, com falta até mesmo de credibilidade nas palavras que nós pregamos, porque pregamos a verdade, mas muitos só quer ouvir, só quer crer mais é na mentira. Ensinamos a porta estreita, o povo só quer porta larga. Ensinamos o caminho do céu, o povo quer ir para o inferno. Então, mas aquele rapaz, ele enfrentou a multidão, e ele foi destacado no meio da multidão. Se você observar, você vai ver que André disse, aqui tem, né? Quando o Senhor perguntou a Filipe, primeiro ele falou com Filipe no capítulo 6 de João, né? Onde nós vamos comprar pão, né? Para essa multidão, né? Aí, mas Jesus falava isto porque ele sabia muito bem o que deveria fazer, né? Então, Senhor, aqui no nosso meio tem o quê? Tem um jovem mancebo que tem 5 pães e 2 peixinhos. E André disse, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, então trazer até mim o que o jovem tem. Aquele jovem foi destacado no meio da multidão. Ele enfrentou a multidão porque ele se preparou para poder enfrentar a multidão. Ele se organizou, ele foi prudente. Os irmãos estão entendendo? Ele foi prudente, ele se organizou como? Porque ele sabia que ia enfrentar a multidão, ele não sabia que ia sair de casa para poder encontrar Jesus. Ele sabia que as multidões iam se aproximar do Senhor. Foi o que ele fez, ele se organizou, ele foi prudente e se preparou com pão e com peixe. Os irmãos estão ouvindo? Alamastei vicai. E ele se preparou, se organizou. Foram 3 dias. Não é possível que durante 3 dias, ele não comeu nada. Ele deve ter comido pão, primeiro dia, né? Pela manhã, meio-dia, à noite, né? No outro dia, pela mesma forma, o terceiro dia, pela mesma forma. Quantos pães ele tinha consigo, eu não sei, você sabe? Eu não sei. Quantos peixes ele levou? Também não sei. Mas durante 3 dias, sobraram quanto? 5 micalabacheia. 5 pães. Neve asteclaia. E 2 peixinhos. Então, aí André disse, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, então traz o que o menino tem até a mim. E aquele alimento daquele jovem que foi prudente, alimentou quase 5 mil homens, e foram mulheres e crianças, e ainda sobrou de resto, sobejo, 12 cestos de pedaços de pães, e cada cesto foi para os apóstolos que não tinham nada para dar à multidão. Quem destacou ali não foram os apóstolos, quem se destacou no meio da multidão foi o... Alô? O quem? O mancebo, o jovem. Alegra, mandei vicaia. E Deus quer ver o povo dele
se destacando no meio das multidões, dos problemas, das lutas, das calúnias, das perseguições, das dificuldades. Mas se a gente ficar olhando para o problema, nós não vamos nos destacar de jeito nenhum. E o Senhor, Ele quer ver o seu povo se movimentando, enfrentando os dias difíceis, os dias terríveis, que a coisa está muito séria. Mas Deus, Ele conta com os fiéis, Deus conta com aqueles que ouvem a palavra, guardam a palavra, obedecem a palavra, para se destacar no meio da multidão. Aquele jovem, os outros também temos exemplo de Bartimeu. Todos têm que enfrentar a multidão. A multidão às vezes atrapalha, mas às vezes a multidão também nos ajuda, amém, irmão? A multidão das críticas, a multidão das dúvidas, a multidão da pirraça, ajuda, porque aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela sabia que não ia aguentar, né, de enfrentar a multidão, mas ela colocou no coração dela de enfrentar a multidão e ir até Jesus, amém, igreja? Pronto. E lá vai ela, 12 anos, perdendo sangue, fraca, gastou todo o dinheiro com os médicos, e a situação não resolveu o problema, piorou a saúde dela, mas ela colocou no coração, Deus abençoe, gente, ela colocou no seu coração, Deus abençoe, de enfrentar a multidão, porque ela sabia que para encontrar Jesus, ela ia enfrentar obstáculos, ia encontrar problema, ia encontrar multidões, queriam tentar impedir ela chegar, mas ela foi e enfrentou a multidão, um empurra do lado, empurra do outro, um pisa aqui, pisa ali, mas ela chegou até lá e conseguiu o desejo do seu coração. Provérbios 10, 24 diz que o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo, Deus cumprirá. E a multidão empurra do lado, às vezes a multidão ajuda. A pessoa começa a criticar, começa a desfazer, e você não dá o ibope, não dá audiência, não dá trela, não dá ouvido à voz do acusador, dos invejosos, do de cotovelo. Aí quanto mais eles criticam, mais ele persegue, você continua produzindo fruto, porque a árvore que não dá fruto não será apedrejada. Vocês estão entendendo? Então a multidão às vezes atrapalha, mas também a multidão nos ajuda, pisadela, beliscão, sai da minha frente, entendeu? Mas a multidão tem que ser enfrentada. Amém, igreja? E ela enfrentou a multidão, tocou na ponta do vestido de Jesus e logo foi curada daquele mal, aleluia. Jairo também enfrentou a multidão e ele conseguiu o que ele queria, porque ele queria ver a sua filha salva. E lhe disseram, não incomode mais o mestre, porque a tua filha não tem mais jeito. Por quê? Porque ela já está morta. Mas ele enfrentou a multidão e levou a bênção para a sua casa. A bênção que estava na mão de Lázaro tinha 12 anos. E a bênção que está na sua mão, quantos tempos tem? Quantos tempos tem a bênção que o Senhor colocou nas tuas mãos? Porque ninguém pode receber coisa alguma se o céu não for dado. Então segura a bênção, tá bom? Guarda a vinha, não deixe os acabes da vida tomar a vinha que o Senhor Deus, o meu Pai, teu Pai te deu. Amém, igreja? Enfrenta, labacheivicaia. Porque muitos vão dizer que você não vai conseguir. Não adianta, você está orando, você já fez tanto sacrifício, tanto jejum, já subiu um monte, fez campanha, mais campanha, e até agora nada, seu filho não tem jeito, tua filha não tem jeito. Disseram para Jairo, a tua filha não tem mais jeito. Por quê? Porque ela está morta. Jesus então ouvindo isto e disse, não temas, ó Jairo, não tema, creia tão somente que a tua filha será salva, o teu problema será resolvido. Enfrente o problema, não fica olhando para o problema. Amém, igreja? E Jesus entrou na casa de Jairo e disse à menina, nasce canabestei de caribihala. Se decanastei, viala. Talita comi. A ti te digo, levanta-te. E ela abriu os olhos e começou a falar. E Jesus devolveu a bênção que tinha 12 anos nas mãos de Jairo, porque ele não deu trela à voz do profeta do desânimo, mas ele creu na voz do profeta verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, que disse, não tema, mas creia tão somente que a tua filha viverá. Amém, irmão? Enfrente a multidão. E tenha certeza que você enfrentando a multidão, você será mais do que vencedor por aquele que nos amou. Enfrenta tudo, irmão. Amém? E destaque-se no meio da multidão.
mesmo apedrejado, criticado, mas se destaque, não dê trela, faça como Estevão, que não deu a mínima à voz dos acusadores, dos apedrejadores, mas ele fez a obra completa, e depois de fazer a obra completa, apedrejaram ele, botaram ele para fora, mas ele não parou de enfrentar a multidão. Fez a obra e depois morreu apedrejado, mas antes de morrer, ele pediu ao Senhor Jesus que liberasse o perdão aos seus apedrejadores. Não se paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus abençoe esta mensagem em cada coração. Amém. Obrigado. Não podemos mais avançar por causa do horário. Fica de pé. Querido Deus e Pai, queremos agradecer por esse momento, meu Pai. Ajuda-nos a enfrentar a multidão para poder vencer. Pai, muitos querem vencer, mas não querem enfrentar os problemas. Qualquer coisinha quer voltar atrás. Eu te peço que tu, Senhor Pai, nos cubra com o sangue do Cordeiro, nos dê força para poder prosseguir. Leva agora o teu povo em paz, da noite, ser em paz, no retorno em paz para todos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos, abençoe para todos. Amanhã, 5h30 da manhã, SBT, Canal 4, TV Aratu, programa Encontro com Deus. Despede o pastor Nevodino Bento, que desejo uma noite feliz para todos, em nome de Jesus. Com o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, acompanha a todos que creem no nome de Jesus. A paz seja para todos. Amém.